Bem-vindos à Ação Nerds, eu sou o João, esse é o Caldeirão, e hoje mais um vídeo da iniciativa Cinemateca, nessa configuração diferente, que você já está acostumado e você gosta com certeza. Hoje eu tenho convidados excepcionais. Primeiro ele, meu amigo, meu irmão, o habituê tradicional aqui da casa, o Cobra Pliskin de Bauru, Iago Hudson. Bem, Agão, como é que tá? Beleza, João, tamo junto. E hoje temos vários convidados, a casa como sempre está cheia, porque hoje é dia de Star Wars, aqui no Caldeirão Nerd. Eu começo com ele que tem essa cara de novinho, mas já tem muita experiência, muita história para contar. Meu amigo, meu irmão do Cine Multiverso, Vitor Polessi. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, sim. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Mais um prazer estar aqui participando. E hoje, vamos que vamos. Hoje a gente vai precisar que a força esteja conosco para falar desta maravilhosa trilogia. Ela também está aqui. Tem um canal sensacional no YouTube. Com vocês, ela, Elis, do Nerd Sem Frescura. Tudo bem, Elis? Como é que você tá? Fala, galera. Firmeza com vocês. Primeiramente, quero agradecer o convite, estar aqui. Os ânimos já estão lá em cima, porque hoje é dia de falar da prequel. E quando a gente fala de prequel de Star Wars, tem polêmica. Ela também está aqui, voltou a gravar com a gente há pouco tempo. Inclusive, a minha filha pintou o cabelo de azul. Por causa dela, minha amiga, minha irmãzinha, a Jéssica, do canal Mundo de Jess. Tudo bem, Jéssica? Como é que você tá? Oi, tudo bem? E só fazendo uma adendo aqui, o cabelo dela ficou perfeito, ficou linda, maravilhosa com aquele cabelo. Obrigado, ela agradece. Ele também está aqui, o galã do YouTube. Mas ele é casado, hein, gente? Então, maneira aí nos comentários. Meu amigo, está sempre aqui com a gente, o Márcio Fragoso, do Vício de Colecionar. Tudo bem, Marcião? Como é que tá? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Que a força esteja com nós. Hoje vamos falar de Star Wars. É isso aí. Muito bem, ela também está aqui com vocês, ela, Fernanda Carvalho, do Treta Nerd. Tudo bem, Fer? Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês aqui dessa gravação de Star Wars. Agradeço muito o convite. Está sendo sensacional. E ele também está aqui, um dos grandes amigos que a internet me trouxe, meu amigo, meu irmãozão, de altas conversas sobre filmes de terror e também sobre Star Wars, Fábio Raimundo. Tudo bem, Fabião? Como é que tá? Já bem-vindo? Ei, João, e aí, galera, boa noite. Obrigado por mais um convite aí, tamo junto. E hoje você já sabe, né? O Vitor já deu a letra. Falaremos de Star Wars, a trilogia prequel agora no Caldeirão Nerd. Na última gravação, a Jéssica falou uma coisa que me chamou a atenção. Se eu estiver errado, Jéssica, você me corrige, tá? A Jéssica disse que quando ela assistiu pela primeira vez o confronto final do Luke Skywalker com o Darth Vader, quando ela viu a redenção que o Darth Vader estava tendo naquele momento, que ali ela sentiu vontade de saber mais sobre aquele personagem, de saber mais o que teria levado ele até aquele momento, como ele se tornou aquele personagem. É isso, Jé, basicamente? Isso, exatamente, exato. E sabe o que é mais interessante, Jé? O George Lucas teve a mesma ideia anos depois, porque ele foi o que ele fez na trilogia prequel. Isso mesmo, depois de 16 anos sem Star Wars, eis que nós temos a volta de uma nova trilogia. Ele lança as edições especiais em 97, ele remasteriza a trilogia clássica em 97, lança nos cinemas, e isso causa um boom no coração de todo nerd, de todo amante dos filmes originais. E aí ele anuncia que vai fazer a trilogia prequel e vai contar a história de Darth Vader, como o Anakin Skywalker se tornou o Darth Vader. Em 99, chegava aos cinemas Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, um filme que era muito esperado por todos os fãs, que era muito exaltado, muito aguardado por todos os fãs, e que talvez, vamos falar sobre isso agora, e que talvez por essa alta expectativa, talvez tenha frustrado os fãs mais radicais. O episódio 1, com certeza, é o episódio, talvez, o que mais consideram como o pior de toda a saga, de toda a franquia. Ele foi escrito e dirigido por George Lucas. É sobre ele que nós falaremos agora. Eu começo com você. Vou deixar o Fábio por último, que o Fábio odeia esse filme, né? Vou deixar o Fábio por último. Vou começar com você. Ô, Vitor, você. Vou começar com você, amigão. Conta um pouco da sua história com o episódio 1. Você viu ele quando? Onde é que você estava? E o mais importante, você acha mesmo que o episódio 1 é o pior da série? Ou foi
expectativa? A minha primeira experiência com o episódio 1 foi na série Clone Wars, por incrível que pareça, porque eu era bem jovem e eu tive o primeiro contato na série Clone Wars, e aí que eu descobri que existia, né, o episódio tão famoso, episódio 1. E aí eu sempre enrolei para assistir, né? Como eu falei, eu só comecei a ver a franquia Star Wars mais recentemente. E quando eu vi o episódio 1, eu não sei o que dizer, eu detesto o episódio 1, assim. Por quê? Enquanto na trilogia clássica você acreditava naquele universo, você acreditava naqueles personagens, os personagens eram carismáticos, a história era envolvente, o episódio 1 ele consegue ser completamente o oposto disso. A construção de mundo é extremamente artificial, os personagens não têm muito carisma, a história é uma trama política que não traz muito engajamento. Então, assim, foi uma péssima experiência assistir o episódio 1. Depois eu revi e eu acabei dormindo no meio do filme, de tanto que o filme não me despertou. Assim, é difícil eu dormir por um filme, é muito difícil. E Star Wars Episódio 1, ele conseguiu essa faceta. Para mim, só duas coisas se salvam no episódio 1, que é o visual do Darth Maul. Eu acho o visual dele, a concepção dele muito bacana. E eu gosto da cena final, da batalha final dos dois contra o Darth Maul. Eu acho uma cena legalzinha e divertida. E a trilha sonora do John Williams, que eu acho legal. De resto, eu acho um filme tenebroso. Mas não é a pior coisa de Star Wars. A pior coisa de Star Wars eu vou falar mais pra frente, mas não é esse filme. Ô, Gé, muitas pessoas, muitos fãs, inclusive, criticam muito o desenvolvimento dos personagens. Dizem que os personagens do episódio 1, principalmente, ele tem ótimos atores, mas que não tem desenvolvimento, e que os atores não entregam a melhor das suas atuações. É isso mesmo? Você concorda? Discorda? E conta um pouco da sua experiência com esse filme, por favor. Concordo com você que os atores, tirando o Hayden Christensen, né, que ele não é tão bom assim, né? Mas os outros atores, assim, atores de peso, né? A gente tem a Natalie Portman aí, que é uma, né, atriz, e lá ela tá péssima, assim, ela tá, em todos os filmes ela tá muito ruim. Não é a pior coisa do filme, né? Mas ela não tá boa, né, no filme. E, assim, quando eu assisti o episódio 1 também, pra mim aquilo era a treva, sabe? Assim, porque, como eu disse, né, eu fiquei com muita vontade de saber o que vinha, né, o que veio antes, né? E aí a gente assiste o episódio 1 e realmente ele é uma decepção, porque, como o Victor falou, tem toda aquela trama política que, apesar de ser interessante para a gente poder entender sobre o universo de Star Wars, é muito chata e é mal contada, na minha opinião. Fica uma coisa muito maçante e arrastada, né? Aí a gente tem, como ele falou, aquele visual muito artificial, muito tela verde, é demais, assim, sabe? É muito... Então isso tira um pouco a gente do filme. E, assim, quando eu assisti, eu fiquei bem decepcionada, fiquei até meio com medo de assistir o que vinha depois, né? Com medo de manter essa mesma linha, né, ruim do primeiro episódio. Mas também não acho que é a pior coisa de Star Wars, porque depois um outro filme conseguiu tirar o poço do episódio 1, né? Mas ainda assim ele é sofrível, sim. Ô Fer, você não acha que o episódio 1 ele sofre um pouco desse mal? Afinal, eram 16 anos sem Star Wars, né? O último filme é de 83. Tivemos, claro, as HQs da Marvel, que até saíram aqui no Brasil na revista do Incrível Hulk, e vários outros produtos, mas filme mesmo nós não tivemos. Você não acha que esses 16 anos de hiato entre o episódio 6 e o episódio 1 também atrapalharam um pouco e criaram aquela expectativa gigantesca, ou o filme é ruim mesmo? Então, a minha experiência com esse filme, ela tem umas suas nuances, assim. Eu me apaixonei muito pelo pequeno Anakin, eu achei ele uma fofura. Então, quando ele apareceu, eu já fiquei, vai ser muito bom, sabe? E aí, de repente, eu me vi mergulhada em toda aquela burocracia, em toda aquela questão política. Então, assim, se a gente for pensar nesse ato, sim, todo mundo estava muito expectativa, esperando ver, assim, sei lá, fogos de artifício e como que aconteceu tudo com o nosso Anakin para ele virar o Darth Vader. Eu acho que a gente já esperava uma profundidade no personagem desde o primeiro episódio, né? Desde o episódio 1. E a gente só foi ver isso mais pra frente. Então, assim, eu acho que como o enredo estava muito político e muito tentando explicar, assim, detalhes dessa questão política, mesmo que a gente tivesse ido sem expectativa, a gente ia ficar frustrado, entendeu? Porque, conforme o Victor falou,
na outra sequência, né, na trilogia clássica, a gente tem um universo muito lúdico, muita coisa acontecendo, muitos personagens bons, e aí não entregam isso pra gente, sabe? Acho que foi frustrante para qualquer pessoa que foi assistir depois de ter visto a trilogia clássica, e assim, a gente assistiu as 3 para poder assistir esse agora recentemente, e foi a mesma sensação que eu tive do que a primeira vez. Foi tipo, não, eu não acredito que fizeram isso com o meu filme, era para ser o filme, sabe? Então, realmente, foi frustrante para mim também. Ô, Márcio, conta um pouco da sua história com o episódio 1. Você acha ele também frustrante? Você gosta? E me fala um pouco o que você acha da ideia. Você acha que a ideia do George Lucas de focar... não estou nem falando da atuação, tá? Do Jake Lloyd. Não vou nem entrar nesse mérito, porque ele já foi muito massacrado. Não é o nosso objetivo aqui massacrar ele mais ainda. Mas você acha que a ideia de focar no Darth Vader criança foi boa? Olha, João, eu gosto bastante desse filme, tá? Apesar de muitas falas ruins, muitas coisas que não acontecem, que deveriam ter acontecido, mas eu gosto bastante. Especialmente porque o começo desse filme mostra os Jedis, e como vocês já bem falaram, esse filme foi o que criou uma ansiedade muito grande de querer assistir algo de Star Wars, especialmente quem não viu os 3 primeiros na época, assim como eu não vi na época, eu vi muito tempo depois. Então, esse episódio eu estava muito ansioso para assistir, eu estava bem curioso para ver, e eu gostei, assim, o começo me cativou muito, aquela apresentação dos Jedis ali, né, aparecendo Qui-Gon Jinn junto com o Obi-Wan ali, aquilo ali foi muito legal, eu gostei muito desses personagens estarem aparecendo já no início. E, claro, o episódio 1, para mim, marcou porque foi, assim, um dos primeiros filmes de Star Wars que eu vi, tirando a trilogia, como você bem falou, muito tempo depois ele volta a apresentar Star Wars, e ali tem o Anakin como criança. Eu achei legal mostrar o início de Darth Vader, começando como ele era, mostrando o lado puro dele, né, como ele terminou lá o episódio 6, mostrando esse lado sensível que ele tinha. Então eu achei legal ter esse lado sensível quando criança, esse lado puro, esse lado inocente. Eu achei bem legal essa apresentação, eu gostei muito. Agora, um personagem que eu achei sensacional nesse episódio, que, para mim, particularmente, eu achei um episódio que foi muito mal aproveitado, foi Darth Maul. Darth Maul foi um personagem muito legal, é um personagem que deveria ter aparecido nos 3 episódios, mas, infelizmente, né, ele acabou deixando o episódio 1 ali, não apareceu mais. E também, eu achei muito legal a sequência da corrida de pod, ali me lembra muito Speed Racer, então eu acho legal essa fantasia, negócio de corrida, achei bem legal mesmo, bem montado, bem colocado no filme, mas claro, o lado político realmente é o lado que as pessoas mais falam mal, porque é um lado que infelizmente tinha na República, então tinha que ser mostrado, tinha que ser contado, só que eles usaram, eu acho, na minha opinião, assim como todo mundo já falou, foi um pouco estendido demais. Deveria ser um pouco mais curto, falando um pouco menos e focado um pouco mais ali na história do Darth Vader, do Anakin, no caso, né? Ô, Fábio, você, meu amigo, você que está espumando de alegria para falar do episódio 1 aí, para falar de todo o seu amor pelo episódio 1, já diga pra gente o que você acha, qual a sua história com o episódio 1, quando foi que você assistiu esse filme pela primeira vez, e se você já achou ele ruim da primeira vez. Certo, muito bem. Bom, eu conheci a trilogia clássica, né? Então sempre gostei muito da trilogia clássica. E aí, quando eu assisti a trilogia, quer dizer, na verdade, quando eu assisti o episódio 1, foi realmente em 1999. Não foi no cinema, foi no clássico VHS. Tudo aquilo que a gente viu, por exemplo, de construção, que foi bem consolidado na trilogia clássica, eu acho que desmoronou no episódio 1. Eu acho ele lento, eu acho que ele demora demais para acontecer as coisas, eu não gosto disso, acho que muita explicação para mim atrapalha a trama, eu acho que não precisa, né? Desculpa dizer, mas para mim eu acho patética aquela corridinha de nave, isso é uma experiência pessoal, eu não gostei nem um pouco. Tanto é que quando assisti o episódio 1 lá em 99, com amigos de longa data, que somos fãs da franquia até hoje, a gente olhou um para a cara do outro. É sério isso? Tudo aquilo que foi construído na década de 70 e 80 para virar isso aqui? Tanto é que o episódio 2 eu nem fui no cinema, porque eu estava desmotivadão, sério mesmo. Eu pensei, se a Star Wars daqui para frente vai ser isso, foi assim, um episódio para mim que eu quase larguei a franquia, né? Quase larguei a franquia. Então, assim, não é que eu odeie,
Mas, para mim, de toda a saga, inclusive colocando Rogue One e Han Solo, eu acho o pior episódio. Minha opinião particular, né? Elis, eu deixei você por último, porque, para quem não sabe, a Elis também é cosplay. Eu vou utilizar um pouco da sua experiência de cosplay na sua resposta. Minha pergunta tem duas partes. Primeiro, já clássica, né? Eu quero que você fale da sua experiência com o filme, quando você viu a primeira vez, se você gostou, se você já achou ruim, enfim. E a segunda parte é, independente do Star Wars Episódio 1 ser bom ou ruim, ele é super importante, mercadologicamente falando, porque é o filme que traz o nerd para frente do holofote. Até 99, existia o público nerd, eu fazia parte, acho que vocês também, mas era uma coisa meio escondida. O Episódio 1 foi a primeira vez que eu estava lá no cinema, e eu me lembro, foi a primeira vez que eu vi pessoas vestidas. E eu sou fã do Arquivo X, sou fã de Star Trek, tá? Eu nunca vi isso aqui em Sorocaba. Mas o Episódio 1, ele levou pessoas caracterizadas como Obi-Wan, como Darth Vader, como Stormtroopers, como Princesa Leia, como Rainha Amidala, que ninguém nem conhecia. Pessoas vestidas como esses personagens. Eu achei aquilo incrível. Eu adorei, assim. Então, fala um pouco da sua experiência com o filme. Não só do que você achou do filme pela primeira vez que você viu, mas também da chegada do nerd ao holofote. Porque depois de Star Wars, nós tivemos X-Men. Aí foi aí que abriu a porteira para os nerds, né? Que teve X-Men, o primeiro X-Men em 2000. 2001 nós tivemos Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Então eu considero muito o episódio 1 como marco zero na cultura pop. Ou eu estou errado, Elis? Então, eu tenho sentimentos bem controversos com o episódio 1. Porque em se tratando de um filme, descartando o universo expandido e tudo mais, para mim é um filme péssimo. Eu acho que os diálogos são diálogos muito arrastados, muito melodramáticos, que acabam meio que, assim, atrapalhando no decorrer mesmo do filme, na fluidez mesmo do filme, né? Então, para mim, é um pouco complicado em relação a isso. Mas o filme traz também vários ganchos para o que veio a ser esse universo expandido, que a gente utiliza ainda hoje, né? Que a Disney aproveitou, porque foi a partir da trilogia prequel que surgiu o Clone Wars, e aí surgiram várias outras HQs também, né? A gente tem uma HQ sensacional chamada Darth Maul, filho de Datomir, que ela era do antigo Legends, ela é tão bem feita, a história é tão legal, que a Disney manteve como cânone, né? Então, assim, mais em relação à história mesmo, eu acho que se o episódio 1 tivesse saído no cinema primeiro, Star Wars nunca teria emplacado como franquia, porque a história é muito arrastada, são muitos elementos que são colocados ao mesmo tempo que fica sem explicação. Ninguém entende direito qual que é a trama ali dos separatistas, esse tipo de coisa eu acho que fica muito no ar, né? A trama política fica muito no ar, mas a gente tem aqui o maravilhoso Darth Maul, que é um personagem que tem um visual muito legal, que é um personagem que tem, assim, lutas muito bem coreografadas. O Ray Park arrasou demais, né? Quando ele interpretou o Darth Maul. Tanto que é um personagem que não foi feito para durar, mas ele foi tão popular na época, apesar do filme não ter sido tão popular assim, que ele voltou em Clone Wars depois. Mas em relação à questão do cosplay, eu acho que esse foi o momento que o nerd começou, digamos assim, a sair do armário, né? Porque, cara, é difícil você crescer nerd, principalmente no Brasil. Eu acho que quem cresceu nerd em algum momento da vida foi zoado, porque curtiu alguma coisa ou outra na infância. Não tem como fugir muito disso. Hoje em dia, essa questão já melhorou bastante, mas, assim, pelo menos na minha época, era difícil pra caramba, né? E quando eu assisti o episódio 1, eu lembro que eu aluguei a fita na locadora, e que a gente assistiu. Eu lembro de ter me divertido, mas aquele filme que não foi marcante, né? Então, mesmo para uma criança, aquele filme tem as cenas que são muito voltadas para o aspecto político, elas vão cansar uma criança, mesmo a criança sendo público-alvo do filme, né? Então, acho que isso acaba tirando um pouco o brilho do episódio 1 para mim. Mas eu acho que ele é um marco histórico, sim, principalmente em relação a essa questão das nossas nerdices, né? Então, de fato, o cosplay e Star Wars, eles estão intimados, né? Porque Star Wars impulsionou muito essa cultura do cosplay. Na verdade, ficção científica em geral, né?
impulsionou a cultura do cosplay. Tem gente que acha que o cosplay surgiu no Japão. Na verdade, o Japão popularizou, mas ele surgiu aqui no Ocidente mesmo. Star Wars contribuiu muito. Então, assim, eu acabo tendo esses sentimentos controversos, porque eu penso assim, será que hoje em dia eu poderia ir num evento de boa, vestir o meu cosplayzinho, às vezes pegando um metrô, alguma coisa assim, se não tivesse tido esse episódio? Se aquela galera não tivesse, pela primeira vez, feito, sabe, caseiro, levado ali no cinema, né? Então, acho que esses são meus sentimentos em relação ao episódio 1. Eu assisti o episódio 1 quando criança, e por incrível que pareça, eu até gostava de Jar Jar Binks. Quando criança, tá? Hoje não mais? Não, que eu tenho uma regra que um amigo meu sempre fala, o Gabriel, um salve aí, Gabriel GMK, se estiver assistindo esse vídeo. Ele fala que todo negócio tem a regra dos 15, que é 15 anos. Se o negócio tem mais de 15 anos, se achar que era bom, assiste de novo, porque se você achou que é bom até hoje, é por nostalgia, mano. E eu acho que tem muita nostalgia nesse filme, porque foi esse filme que me apresentou Star Wars. Que, poxa, apresentou o filme tudo certinho, né? Porque não tinha ideia do que era Star Wars. Comecei assistindo por esse. E você vê, tem muito efeito prático lá. Poxa, a cena final, que nem o Vitor falou, é muito top. Mas se você vê, tipo, naquela cena lá que tá todo mundo lá no mar, lá vê um peixe, aí depois vê outro peixão maior ainda. Pra que aquele 3D, meu? Tudo bizarro hoje em dia, né? Mas, cara, o filme pode ser ruim, mas eu gosto dele, cara. Eu tenho um carinho por esse filme, viu? O episódio 1 eu gosto dele. Ele é muito... Eu acho que foi a Elis que tocou no ponto-chave. Ele não é marcante. Esse é o problema. Ele tem uma ou duas coisas que são bacanas. Então, o visual do Darth Maul é bacana pra caramba. A cena final, a batalha final é espetacular. A trilha sonora de John Williams, Duel of the Fates, pra mim, é a melhor trilha de Star Wars, disparado. É uma das trilhas que eu mais escuto no meu celular. Sabe, eu tô limpando a casa, eu coloco... eu tô ali, sabe? É sério. Eu adoro essa trilha. Aquele jogo de vozes ali é muito bom. Eu adoro. Eu ia falar que eu acho vacilo o Qui-Gon ter morrido cedo, porque ele, para mim, é a maior representação que eu tenho ali de o que seria um Jedi que não foi corrompido por nada. Ele assim. é muito bom mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do episódio 1 também. Falando rapidinho sobre isso, que o Iago quer passar já para as dois, porque o Iago é o diretor que manda. É rapidinho. Rapidinho mesmo. Eu acho que o problema do episódio 1 também é essa falta de protagonista, né? Tipo, esse era o filme que tinha que ser que o Ewan McGregor tinha que ser o protagonista. Tinha que mostrar ele conhecendo o Anakin, sabe? Devia ser essa a história. O ponto de vista dele ia ficar bem mais legal mesmo. O Qui-Gon até podia aparecer, mas tipo, sabe assim, eu acho que o Obi-Wan tem que ser o protagonista dessa trilogia. Tudo gira em... O Jar Jar aparece mais do que o próprio Ian McGregor, né, nesse filme. O Obi-Wan vai ter um destaque a partir do segundo filme, né? Porque ele é mais o Qui-Gon, o Jar Jar e a Amidala, né? Vocês falaram do Kim Jong-un? Quem? Não. Qui-Gon. Irmão. Eu vou deixar. Isso eu vou deixar. Muito bom. Depois recebe uma cartinha da Coreia do Norte. Agora eu vou falar Kim Jong-un mesmo. Então, o episódio 1, meus amigos, ele foi um tremendo sucesso de público, de crítica nem tanto, ele dividiu a crítica na época. Hoje em dia, é o filme mais odiado, talvez, junto com Han Solo, a gente vai chegar lá, né? Mas, o episódio 1, ele fez um tremendo sucesso nas bilheterias. Na época, ele arrecadou mais de 900 milhões em bilheteria. Em todo o mundo, ele desbancou ET, ele desbancou o Jurassic Park, que eram as duas grandes bilheterias da época. ET é 81, né? Não é da época. Mesmo assim, e ele desbancou, ele chegou como um verdadeiro colosso nas bilheterias mundiais. E isso já animou o George Lucas a lançar a parte 2. E a parte 2 surgiu em 2002. Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones, chegou com a promessa de colocar o Anakin Skywalker
ok? Nos trilhos do lado negro, do lado sombrio da força, sai Jake Lloyd, que nós não falamos, também não precisa, foi super massacrado, até infelizmente, na época do episódio 1, e entra o Hayden Christensen, que muitos gostam, muitos odeiam, mas o que ele está lá, essa que é a verdade, não é? Vemos aqui, basicamente, o George Lucas ele teve uma ideia que muitos gostam e muitos não gostam, e eu já quero dizer que eu gosto, tá? Mas eu vou deixar aqui a pergunta na mesa para vocês. O episódio 2 funciona mais como um filme de ficção dentro do universo Star Wars, ou o episódio 2 é apenas um romance bobo, açucarado, quase infantil? Eu começo com você, Jé. Sim, ele é melhor que o episódio 1, né? A gente sabe, igual você falou do Jake, tadinho, é uma criança e o pessoal massacrou, né? Meio que, pô, o Piano era uma criança, mas enfim, né? Tipo, tinha lá o de carregar nas costas de ser o Darth Vader. E aí a gente tem o Hayden, que também não consegue entregar muito aquela coisa de uma pessoa dividida, né? Entre o lado sombrio, né? Ele não consegue ter esse balanço. E aí o relacionamento dele com a Padme também fica muito, sabe, muito meloso. É um filme de romance mesmo, esse filminho que eles adaptam de livro, assim, parece isso, assim, sabe? Ai, gente, aquela cena deles morrendo na grama, é nesse filme, né? Ai, Jesus Cristo, é muito ruim, sabe? Os diálogos, assim, nossa, gente, olha, não sei dizer qual que é pior, é bem ruimzinho mesmo. Tipo, ele tinha tudo para dar uma melhorada ali, né? Mostrar mais os Jedi ali no auge da carreira e tal, ali, né? Manipulando tudo, mas não, eles focam muito naquela coisa de tentar explicar como que o Luke e a Leia nasceram, sabe? Ele ficou muito nisso, focado. Então, eu acho que isso dá uma atrapalhada. Ô, Vitor, geralmente o episódio 2, ele é considerado, como a Jéssica falou, melhor que o primeiro. Alguns acham ele pior que o primeiro, eles brigam ali, né? Sempre na preferência dos fãs como o pior da franquia. Exatamente por causa do romance. Mas ele tem outras coisas muito bacanas, além do romance, para mim, pelo menos. Dá uma geral do que você acha legal no episódio 2 e já me diga se você queria mesmo ver o Yoda lutando com o Conde Dooku. Já vamos falar sobre o Christopher Lee, tá? Não sei se não. Com o Conde Dooku no estilo Locomia. Então, eu acho indiscutivelmente o episódio 2 melhor que o episódio 1. Porque eu acho umas ideias que eles implementam nesse episódio muito legais, como a criação dos clones. Você vê mais os Jedi em ação, você vê vários tipos de Jedi, eles deixam um pouco do lado aquela trama política, dá mais ênfase no Palpatine, né, que depois viria a ter um destaque enorme no terceiro filme. Eu acho que ele tem ideias, completamente tirou o Jar Jar Binks do protagonismo, graças a Deus, deixou ele lá, né, com pequenas coisas, trouxe mais o C3PO, o R2D2, e eu gosto desse filme, assim, não acho ele um bom filme, porque ele ainda carrega muitas coisas da artificialidade do episódio 1. Mas em comparação ao primeiro, eu acho um filme assim que trouxe ideias interessantes, trouxe coisas bacanas. Mas o romance do filme é tenebroso, eles não têm química e não dá para você acreditar na relação dos dois, infelizmente. E é isso. Eu gosto demais do Conde Dooku. Para mim, Christopher Lee é um monstro da atuação. E a luta dele com o Yoda eu gosto. Eu gosto do Yoda. Ô, Fábio, puxando o que o Vitor Polessi já mencionou, e já quero puxar você, porque você, assim como eu e acho que mais pessoas aqui, nós somos fãs de filmes de terror. E o Star Wars tem uma particularidade muito bacana, que na trilogia clássica nós tivemos Peter Cushing como Tarkin, e aqui o George Lucas traz o Christopher Lee, no alto dos seus 80 anos de idade já, para interpretar o grande vilão da franquia, né, dessa segunda trilogia. O que você achou na época de ver o Christopher Lee ali? Né? E, cara, você gosta do Conde Dooku? E conta um pouco da sua história com o filme também, por favor. Então, Star Wars Episódio 2, né? Como eu falei, depois do Episódio 1 eu estava bem desmotivado, nem pensava mais na franquia, basicamente, só na trilogia clássica.
Aí amigos meus foram ao cinema e disseram, cara, tinha que dar uma chance de novo para a franquia, porque o episódio 2 é melhor que o 1, tal, não sei o quê. Mas não me convenceram a ponto de ir ao cinema, então eu acabei assistindo em DVD em casa mesmo na época. Mas eu lembro assim, ó, uma coisa que me chamou a atenção, claro, né, um personagem icônico lá do universo do terror, já despertou bastante interesse, mas eu achei assim, ó, apesar da parte do romance ali, como o pessoal já colocou, né, ainda tem aquela coisa muito açucarada, aquela coisa que parece meio forçada, né, que não funciona muito bem, mas eu acho que você tem ali no episódio 2 um apego maior aos personagens, coisa que você não tinha, na minha opinião, pelo menos, né, no episódio 1. Então, acho que algumas coisas da parte política são melhores articuladas e tal, e, sinceramente, quando eu vi que os meus amigos falaram na época com muita empolgação, né, quando o Yoda puxa lá o sabre de luz e tal para fazer a luta, né, participar da luta, a galera disse que no cinema, assim, a sessão que os meus amigos estavam, o pessoal vibrou, se empolgou um monte. Quando eu assisti em casa, eu fiquei imaginando, pô, deve ter sido legal isso, né? E assim, ó, eu gosto bastante, né? Assim, ó, claro que não é, nem de longe, né, um dos episódios que eu mais gosto, mas eu acho que comparado com o episódio 1, o episódio 2 ele não é cansativo de assistir. Eu acho que a coisa, na minha opinião, pelo menos, como trama em geral, flui bem melhor. Ô, Fer, puxando um pouco que hoje tá boa a conversa, que estão me dando muitos ganchos, isso é bom. Continue assim, tá muito bom. Ô, Fer, puxando o que o Fábio falou, ele falou sobre a gente se preocupar mais com os personagens desse filme. Na trilogia original, na clássica, nós passamos 3 filmes ouvindo dizer que os Jedi eram os maiores guerreiros das galáxias, né? Que eles eram foda, que eles eram poderosos e que a força está com você e tudo mais. E no episódio 2, o George Lucas, ainda que seja um filme frio, uma cena ali no Coliseu, tal, uma cena meio gelada até em termos técnicos, né? Ainda assim, nós vimos vários Jedi juntos ali com Samuel Jackson e a galera toda ali empunhando a espada. Eu, na época, eu achei bom pra caramba. Aliás, essa cena eu gosto até hoje. Sei que o CGI lá hoje em dia não passa, eu sei, mas eu gosto dessa cena. E você? Você gosta dessa cena? E me diz também, você gosta de ver os Jedi, o poder dos Jedi? E me fala um pouco da história que você tem com esse filme, por favor. Então, o segundo filme, para mim, é muito melhor do que o primeiro, como todo mundo já disse. Mas, assim, as cenas com os Jedi dão um quentinho no coração, né? A gente queria isso. Eu acho que era isso que a gente queria ver no primeiro filme. Então, quando aparece isso no segundo filme, a gente fica muito satisfeito. Eu queria que tivesse mais ainda, né, disso Sim. no segundo filme. Mas eu confesso que quando eu vi o segundo filme, eu era bem adolescentezinha, sabe? E eu tinha um super crush no rei, ai, meu Deus, qual é o nome dele? Hayden Christensen, né? Isso, o Anakin. isso mesmo. Eu fiquei completamente apaixonada. Então, eu, ao contrário de vocês, fiquei louca com aquele romance açucarado do jeito. Eu achei o máximo, eu falei, ai meu Deus, esse romance Jedi, como é lindo. Então, assim, eu sou um pouquinho fora da curva em relação às outras pessoas sobre o romance, porque eu estava ali completamente apaixonada. Puxando o gancho da Fernanda, obrigado, viu? Então, ô Márcio, eu como a Fernanda, eu gosto muito do romance, gosto mesmo, até hoje. Eu sei, assim, pode falar que ele é piegas, que ele é forçado, que a Amidala se apaixona pelo Anakin muito rápido, isso é problema do roteiro, né, que é bem atropelado, eu entendo. Mesmo assim, eu gosto, eu acho legal, assim, tipo, você vê que a derrocada do Anakin, vai ser piegas que eu vou falar agora, mas eu tenho que falar. A derrocada do Anakin começa pelo amor. Eu acho tão bonito isso. Acho bonito, sabe? É piegas. É profundo. É brega, mas é fofo, sabe? E o que você, Márcio, acha do romance em si? Se tem muito ênfase no romance, pouco nos Jedi, se é equilibrado. Dá uma visão geral do que você acha do filme, amigão. Olha, eu do romance só gostei do episódio 1, quando ela gosta do Anakin pequenininho. Dessa parte eu acho muito fofa. É verdade, porque ela é uma cena fofa deles dois ali. Agora, depois que ele começa a crescer, pra mim, ele é muito adolescentão, assim, aquele negócio mais jogado, mais, sabe, já não casou muito bem. Mas eu gosto muito desse episódio, porque ele apresenta pra mim o Conselho Jedi, pra nós, né, no caso ali. Eu gosto muito dos Jedi, e é uma coisa que a gente queria ver, como todo mundo já falou aí. E eu assisti os 3 episódios em VHS. Então, olha,
tenho uma nostalgia muito grande com esses episódios, por isso que eu gosto deles, né? Então, o episódio 2 tem todo esse negócio dos Jedi, eu acho muito legal isso, especialmente aquela parte que eles estão na arena, que aparece vários Jedi, inclusive tem ali, não sei se é ancestral, o que é da Ahsoka, que aparece ali, acho muito legal isso, tem ali, até estava revendo hoje algumas cenas, acho muito legal. Então, o episódio 2, aquela parte do Conde Dooku ali, que luta com o Mestre Yoda, também acho muito legal, muito bem coreografado, acho muito legal. Então, o episódio 2, para mim, e outra coisa que eu acho legal também nesse episódio é quando aparece o Mestre Yoda lá treinando os pequenos Jedi. Eles estão todos lá, né? Acho muito legal aquela parte ali, mostra os pequenos Jedi ali. Então, como todo mundo já falou, os Jedi são muito bem representados nesse episódio, e isso me marca bastante. Então, eu acho legal. Aí, do romance, voltando aí, João, então, o romance no segundo episódio, ele é muito, muito, muito meloso, muito, pra mim, eu achei mais fofo do episódio 1. Vocês não têm coração, o Fábio, a Gé, o Vitor, vocês não têm coração, vocês não têm amor, é isso que é o problema de vocês, essa é a verdade. Elis, é o seguinte, fala para mim um pouco da sua história com esse filme, né, claro, onde é que você viu a primeira vez, se você gostou, não gostou, enfim, e me diga uma coisa, você acha, aqui nós vemos a derrocada, o início da queda do Anakin, nós vemos aqui. Tanto é que uma das cenas que eu mais gosto no filme, depois eu quero que quem quiser comentar tá aberto também, tá? Depois da Elis. Uma das cenas que eu mais gosto no filme é quando o Anakin vai resgatar a mãe dele, né, do Povo de Areia. E ali você vê que ele, alguma coisa tá errada com o Anakin. Ali você já vê que ele tá, sabe? Que embora o George Lucas tenha sido sutil e cortou a cena no momento. Eu ia falar isso, cara. Isso, mas, que ele... Quer falar? Pode falar, Iagão. Pode falar, Iagão. Não, pode falar, complementa então. Complementa. Não, deixa eles falar que depois, quando chegar a minha vez, eu falo. Mas beleza. Essa cena me marcou, cara. Depois eu explico. Beleza. E aí essa cena, o George Lucas, a gente falou tanto que ele não é um bom diretor, mas aquele foi sutil. Aquele momento que o Anakin vai meter o sarrafo na galera, no povo da areia, pra salvar a mãe dele, ele corta e fica só na sua imaginação. Tipo, e aí quando você vê o Anakin novamente, ele tá transtornado com o que ele fez. Elis, você gosta da derrocada do Anakin nesse filme? Você acha que foi bem produzida, bem dirigida? Dá um toque aí. E se o Hayden Christensen, nessa cena, ele entregou? Então, eu acho que o episódio 2 é superior ao episódio 1. Acho que nós chegamos a um consenso aqui em relação a isso, né? Mas, assim, eu ainda acho que o episódio 2 é um tanto quanto problemático, porque ele tenta inserir várias narrativas que seriam paralelas ali, mas que não conversam muito entre si, né? Então, essa questão do Conde Dooku, dos separatistas, é uma coisa que eu só fui entender melhor depois que eu assisti Clone Wars. Porque no filme não fica bem explicado, né? Enfim, eu acho também que o filme tem seus pontos altos e seus pontos baixos. Tem uma coisa que me deixa muito indignada nesse filme, que eu preciso comentar, que é aquela tentativa de assassinato a Padmé. Eles estão numa galáxia super tecnológica, tem blaster, tem detonador térmico, eles tentam matar a Padmé com uma lacraia, sabe? É algumas coisas que não fazem muito. Uma lacraia. E a lacraia ainda é treinada, porque vai chegando os fachos de luz ali, ela ainda para, né? Então, não faz. Mas, assim, uma coisa que eu acho legal é que a gente tem um pouco de vários... Um pouco não, na verdade, a gente tem vários ganchos para o que viria a ser Clone Wars, para o que viria a ser outros materiais escondidos, falecido jogo Star Wars 1313, que nunca saiu, mas que permanece nos nossos corações aí, para quem queria muito que saísse, né? Vem ali um pouco da gente ver esse submundo de Coruscant, que é uma coisa bem legal, mas aí tem umas cenas muito toscas, do tipo um cara com uma antena tentando vender droga para o Obi-Wan, né? Assim, eu acho que esse tipo de coisa me faz ter esses problemas com o filme, porque eu acho que não acrescenta nada na narrativa. Mas em questão, essa que nós estávamos conversando sobre, essa relação do Anakin, do povo da areia, e dessa primeira vez que ele sente o toque do lado negro, eu acho essa cena muito forte, porque houve uma
expectativa, um gancho deixado no filme anterior de que o Anakin iria se reencontrar com a Shmi, né? E quando ele volta lá para Tatooine, tá tudo muito diferente, e a gente vê que ele já está sendo meio que tentado pelo lado negro, que ele está tendo as visões da força e tudo mais, que é uma coisa que não é muito confiável. Então, essa cena em específico, eu acho que é uma cena muito impactante, e que eu acho que agora se torna mais impactante ainda. Se a gente eu reassisti aos filmes, né, para a gente poder conversar, mas a gente sempre viu, desde a trilogia clássica, o povo da areia como um povo muito hostil, né? Então, talvez a gente não tenha tido aquela sensação tão forte de, nossa, olha só, o Anakin foi um assassino aqui. Mas aí a gente foi apresentado a um outro lado do povo da areia em Mandalorian. E aí, quando a gente reassiste, a gente fica tipo, eita, peraí, o que rolou aqui, né? Então, eu acho que essa cena é uma das melhores cenas do filme. Acho que a atuação do Hayden tá bem sofrível nesse filme, coitadinho. Acho ele um fofo. Assim, eu acho que o fato dele ser tão jovem passa essa coisa da adolescência e da inocência necessária para o Anakin, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito mecânica a atuação dele, né? Mas, assim, ainda, mesmo que ele fosse um ator muito jovem, e o George Lucas sempre gostou de dar espaço para atores desconhecidos, né? Ele entregou o que o George Lucas queria, que era esse melodrama, esse romancezinho água com açúcar, né? Então, assim, ele também sofreu muito bullying, né, na época, por conta de carregar nas costas o peso de ser o Darth Vader, né? E eu acho uma coisa que eu acho muito triste em relação à prequel, que eu queria ter comentado antes, mas eu esqueci, é que a prequel acabou mostrando o pior lado do fandom de Star Wars, né? Que é esse lado de atacar as pessoas, e que é algo que continua hoje em dia, infelizmente, né? Mas eu acho que o filme 2 já tem um valor maior do que o filme 1, ele já é mais marcante, né? E aí ele deixa um gancho bem legal para o que seria o próximo filme, né? Porque no final a gente tem ali o Anakin se casando com a Padmé, a gente sabe que Jedi não pode ter esse tipo de relação, né? E a gente sabe, a gente começa a perceber ali os primeiros passos dele para se tornar o Darth Vader. O Star Wars Episódio 2 foi o Star Wars que eu mais assisti, cara, quando criança. E foi antes do lançamento do episódio 3. Então, eu fiquei meio que numa expectativa de, nossa, eu vou assistir o episódio 3 quando, né? Porque eu não tinha mania de ir pro cinema na época, né? Porque eu tinha também 9, 10 anos, né? E, tipo assim, direto, eu aluguei o VHS no lançamento, eu assisti, e que nem a gente tava falando da cena lá da volta do Anakin lá pra parte da areia lá. Sim. Tipo assim, como eu não sabia eu não tinha assistido ainda a trilogia clássica, pra mim eu tava, nossa, esse cara é um herói. Esse cara é o mocinho. Aí quando vem aquela cena lá, tipo assim, eu fiquei sem entender, mas tipo assim, se ele é um mocinho, por que ele vai matar todo mundo lá do planeta dele? Não faz sentido isso. Tipo, eu não entendia direito, né? Porque, poxa, uma criança assim, sei lá, criança não entende, tipo, quando vai assistir alguma coisa, o carinha é do bem, tem que ser do bem, o carinha é do mal, tem que ser do mal o filme inteiro. Normalmente, quando um personagem do mal vira do bem, é no final, que é uma redenção. Mas no caso ali, ele foi lá, matou todo mundo, voltou, tipo, ele ficou triste, é lógico, mas tipo assim, eu fiquei sem entender, por que um herói tá matando gente inocente? Porque o Yoda não, um dos caras lá fala, não, ele matou mulher e criança junto, cara. Ô, louco, como? Essa cena me espantou, meu. O episódio 2, ele fez menos bilheteria que o episódio 1. Aliás, ele fez muito menos bilheteria que o episódio 1, né? Enquanto o episódio 1, ele fez quase 1 bilhão, e depois ele passou 1 bilhão com as reestreias, enfim, saiu em 3D também no cinema, e hoje ele bateu 1 bilhão de bilheteria. O episódio 2, na época, ele bateu pouco mais de 400 milhões. E aí, isso é interessante de analisar, porque o Star Wars, eu vou colocar uma visão, quem discordar, tá aberto, tá? O Star Wars, o episódio 1, ele criou, ao mesmo tempo que nós falamos, né, Elis, que ele criou
ele trouxe de volta toda uma cultura nerd que estava adormecida ou envergonhada. Ele trouxe o nerd para frente do holofote. Ele trazendo o nerd para frente do holofote, automaticamente ele traz outros concorrentes. Se você pegar a trilogia clássica, em 77, quando Star Wars estreou e foi um colosso, o episódio 4, e foi um colosso de bilheteria, os filmes da década de 70 eram filmes mais frios, mais duros, mais sombrios, que representavam a realidade americana, né? Em 80, estava começando a era dos blockbusters. Mesmo assim, em 80, quando chega o Retorno de Jedi, mentira, o Império Contra-Ataca, o único filme, talvez, que a gente possa argumentar que bateria de frente com o Império Contra-Ataca nas bilheterias, talvez fosse o Superman 2. A aventura continua. Mas era só o Superman 2. Em 83, quando vem o Retorno de Jedi, não tem um único filme, talvez só o Superman 3, mas foi um fracasso de público e crítica, que talvez pudesse bater na bilheteria. Em 99, o filme, ele bate uma bilheteria absurda, cria todo um fandom, toda uma cultura nerd, e em 2002, quando surge o episódio 2, nós temos também, em 2002, Senhor dos Anéis 2, Homem-Aranha do Sam Raimi, Harry Potter e a Câmara Secreta, e vários outros filmes já com uma proposta nerd. Vocês acham que foi isso que o Star Wars, de certo modo, boicotou a bilheteria de Star Wars? Eu acho que um pouco da bilheteria... Ó! Boicotou, não, eu acho assim que... também, acho que também trouxe muita coisa, né? Como, tipo, assim, Harry Potter, eu não sou muito fã, mas, assim, eu sei que ele foi muito importante, foi um boom ali, né? Então, assim, levou até as pessoas a querer ler mais. Então, assim, foi um marco. O Senhor dos Anéis também. Eu também não gosto, mas eu reconheço que é um filme muito, assim, grande, né? Uma coisa épica. Só que também acho que um pouco da bilheteria também foi um pouco daquela decepção do primeiro episódio, que o pessoal pensou assim, putz, a gente foi no cinema, criou aquela expectativa, horas na fila, porque a gente sabe que aquilo foi um evento, né? E, assim, foi tão decepcionante, daí as pessoas pensaram assim, não, sabe, então vamos deixar para ver em home video, vamos esperar sair as críticas primeiro, para ver o que vai acontecer, se vale a pena assistir. E também tem isso, né, que ele trouxe muitas outras coisas ali, mais interessantes do que o primeiro Star Wars. Então, às vezes, as pessoas davam mais preferência para um Harry Potter da vida, um Senhor dos Anéis, e Star Wars deixa para alugar mesmo, que, né, vamos deixando. Então, eu vou um pouco mais na linha do que a Jéssica falou, porque eu acho que no ano que o episódio 2 foi lançado, a gente tinha um começo de novas franquias surgindo. A gente tinha o Homem-Aranha do Sam Raimi, a gente tinha o Senhor dos Anéis 2, As Duas Torres, que é um filmaço, e o Harry Potter também, que foram grandes filmes da cultura pop. E eu acho que a decepção que foi o episódio 1 acarretou, sim, no episódio 2, até porque o fenômeno bilheteria é um assunto muito delicado de se estudar, porque você não tem uma lógica, assim, você não consegue deduzir que, às vezes, filmes muito ruins têm bilheterias nas alturas e filmes bons acabam sendo fracassos. Então, é um fenômeno bem curioso da gente estudar. Mas eu acredito que essas novas franquias, a decepção com o episódio 1 tem acarretado, né, nessa bilheteria fraca do episódio 2. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que o episódio 1, de fato, foi decepcionante, e aí isso meio que afastou os fãs, né? Porque, embora ele tenha tido uma altíssima bilheteria, essa bilheteria foi meio que pautada na expectativa da galera de rever Star Wars, né? E aí, quando chegou lá, foi aquele banho de água fria, né? E, querendo ou não, as produções que saíram na mesma época foram produções superiores, tanto no quesito técnico, assim, porque Senhor dos Anéis também revolucionou o cinema, né, e tudo mais, tinha um roteiro muito superior, né, porque, querendo ou não, Harry Potter tinha toda um roteiro para ser seguido dos livros, né, Senhor dos Anéis tinha todo um roteiro para ser seguido dos livros, Homem-Aranha tinha as HQs, então já era algo mais fácil do que criar ali uma história que
querendo ou não, não dá para o George Lucas falar, não, eu guardei isso por tantos anos na minha cabeça. Tá, mas você pegou e sentou para escrever agora, né? Então, eu acho que isso influenciou bastante também. Sem falar que em 99 também nós tivemos, que eu esqueci de comentar, mas nós tivemos o fenômeno Matrix, que saiu no mesmo ano que o episódio 1. E aí eu até me lembro de uma frase que saiu na revista 7. Revista 7, aí até falei, Fino, na revista 7, né? Revista 7, que foi na revista 7, que acho que o Roberto Sadovich escreveu que o Star Wars episódio 1 versus Matrix era a força da marca contra o poder de uma ideia. E a ideia do Matrix se mostrou muito mais revolucionária. Não estou aqui falando que a parte 2 e 3 do Matrix é boa ou ruim, isso vai de cada um, mas assim, a ideia do Matrix era muito superior na época, ou pelo menos chama muito mais atenção do que Star Wars. Porque talvez vocês concordam comigo, e aí que eu quero entrar no ponto para encerrar o episódio 2. O episódio 2, apesar de apresentar vários elementos que são inovadores dentro da franquia, ele já não veio com uma cara meio de história velha, de certo modo? Do episódio 2? Eu acho que em torno de tudo que estava acontecendo é muito clichê, né? Eu acho que ele deixou um pouco a desejar também, porque assim, a gente sabe que ele é melhor do que o episódio 1, mas ainda assim ele peca em muitas coisas, né? O episódio 2, como foi falado, ele não fez tanta bilheteria quanto o episódio 1. Mesmo assim, o George Lucas tinha que terminar a sua trilogia. E a terceira parte chega em 2005, num filme cercado de expectativa. Acho que foi o filme de maior expectativa, com certeza, pelos fãs da franquia, porque era o filme que mostraria a queda do Anakin para o lado sombrio da força e a chegada, o nascimento de Darth Vader. E esse filme foi Star Wars, episódio 3, A Vingança dos Sith. Chegou quebrando recordes de bilheteria e ele é um dos filmes que a galera mais gosta da trilogia prequel. Eu já começo com você, Vitor Polesse. Já me diga o que você acha desse filme e você acha que a retratação da queda do Anakin foi bem feita? Nossa, eu tava me coçando para poder falar do episódio 3, porque eu revi hoje o episódio 3. E, então ele tá muito fresco na minha cabeça. Para mim, o episódio 3, ele é aquela limpeza de honra da franquia Star Wars. Eu acho um grande filme, um filme muito bom. Ele tem seus problemas, tem, como os outros dois, né? Ele carrega, mas eu acho que a força e o que ele carrega no filme, eu acho, assim, perfeito. Eu adoro o desenvolvimento do Anakin nesse filme. Eu acho que ele tem uma construção assim de personagem muito legal. Eu adoro o Palpatine. Eu odeio o personagem. Eu tenho raiva do Palpatine. É aquele vilão que eu amo odiar. Também tenho um dos meus personagens favoritos de toda a saga Star Wars, que é o General Grievous, que eu adoro o visual, eu adoro as cenas de batalha dele. É um personagem muito legal, que não foi muito explorado. Eu gosto muito do começo do filme, que já de cara eles já matam o Conde Dooku, assim, a sangue frio. Então, eu acho que é um filme... até os efeitos desse filme eu acho muito bons. Ele melhorou muitas coisas das outras duas trilogias. Ele focou no que tinha que ser. Aqui o Obi-Wan Kenobi também está muito bem. A Ordem 66, a cena que acontece, ela é muito pesada. O filme tem, na minha visão, a cena mais pesada da franquia toda, que é uma cena até sugestiva, mas, para mim, só de pensar na cena na minha cabeça, eu já fico com calafrios. Eu fiquei com calafrios revendo essa cena. A cena na luta na lava, embora ela é muito exagerada, mas eu acho que ela é muito representativa. A cena da construção do Darth Vader, enfim, assim, é muito bom esse episódio 3. Eu acho ele ótimo, ótimo. Ô, Fer, pegando o gancho do Vitor, ele falou muito sobre a construção, ele citou várias cenas, e uma das cenas que a galera mais elogia e ao mesmo tempo mais critica é a cena onde o Anakin vai até o Templo Jedi e teoricamente mata crianças, né? Teoricamente não, ele mata crianças, né? Ele extermina as crianças lá. Muitas pessoas, algumas pessoas na época acharam que o Lucas passou do limite. Nessa cena, e para você, ele passou do limite nessa cena? E fala um pouco da sua história.
com o filme? Então, eu acho que ele fez o que era necessário para construir esse vilão que a gente conhece, né? Eu não acho que ele passou dos limites, eu acho que foi uma cena necessária, até pra gente ficar chocado também, porque existem algumas cenas que são feitas apenas para que nós nos choquemos, e eu acho que essa é uma delas. Eu também concordo com o Vitor em tudo que ele disse, absolutamente, eu acho que ele me definiu aí falando sobre o episódio, é o que eu mais gosto da trilogia, e é um dos que eu mais gosto de todos, entre todos. E eu também adoro a cena da lava, apesar de ser, né, todo mundo falar que é muito exagerada, é uma das minhas favoritas. E quando ele finalmente vira Darth Vader, gente, eu pirei total. Foi tipo assim, eu revi recentemente e fiquei também assim, cara, por isso que eu gosto muito desse episódio, né? A gente às vezes esquece por que a gente gosta de um episódio, mas quando essa cena aconteceu, eu falei, é por isso que eu gosto muito desse episódio. Essa cena, aliás, só um parênteses, é maravilhosa. Eu também revi antes de ontem, eu fui para falar com vocês aqui. E, cara, a Jeff fez aí que se arrepiou. Eu também. Só de lembrar dessa cena, sabe, do momento que nasce o Darth... Tô me adiantando, tá? Que nasce o Darth Vader, no momento que morre a Padme. Cara, é tão bonito. E a gente fala tanto do George Lucas como não tão bom diretor, mas o episódio 3, ele tem vários rompantes de um gênio, assim, sabe? Porque o que ele faz na direção é muito boa. Você concorda, Fábio Raimundo? Você que não gosta do episódio 1 e 2, o que você acha do episódio 3? Já diga também o que você acha do George Lucas como diretor nesse filme. Bom, eu gosto muito do episódio 3. Com certeza ele é um dos meus 5 episódios favoritos. Ele entra no top 5, né? Top 5 da franquia para mim. Eu acho que aquilo que nós comentamos lá na trilogia clássica, né, que o George Lucas era um bom editor, tal, né, para fazer a junção ali dos cortes e tal, eu acho que aqui ele mostra uma direção melhor, na minha opinião, particularmente, né, e eu gosto bastante dessa jogada de a gente ver, por exemplo, a ideia do Palpatine lá mais bem desenvolvida, como o Vitor falou, né, aquele vilão que a gente adora, que ele se arrombe, né, que ele se lasque, né, e eu vejo assim que, pô, é a história do Darth Vader, cara. Para mim, ele é um dos ícones do cinema, né? Eu acho que assim, ó, a gente normalmente é engraçado isso, né? Torce muito para vilão, tal, não sei o quê, mas assim, cara, para mim, mesmo sendo um grande fã, né, de filmes de terror, tal, meu gênero favorito, mas um dos personagens para mim mais impactantes da história do cinema é o Darth Vader. E eu acho que o episódio 3 carrega isso muito bem, né? A construção do que ele se tornou, né? Como é que ele foi chegar até o lado sombrio ali, né? Que ele era um dos discípulos do Obi-Wan, né? E ele acabou se tornando, ele foi para o lado negro da força. Então, na minha visão, né? O que o episódio 1 e 2 não conseguiram fazer, o 3 ele vem para assim, ó, galera, né? Nós estamos aí, ó, estamos na área, né? Star Wars é isso aqui, ó, né? Ô, Elis, dos anos 80, em 89, eu me lembro de uma revista 7. Eu sempre falo da 7 porque foi minha revista de infância, né? Quando eu comecei a gostar de cinema através da 7. E lá, quando saiu o filme do Batman, do Tim Burton, eu nunca me esqueci da manchete da revista, né? Que era assim, Batman de Tim Burton, tremendo sucesso. Aí embaixo tava assim, o Jack Nicholson rasgado assim embaixo, como se ele tivesse rasgado a foto. E escrito assim, o filme que o Coringa roubou. Nunca esqueci disso. Traçando um paralelo com o episódio 3, uma das cenas que eu mais gosto, aliás, a cena que eu mais gosto, de todas as cenas que eu gosto do episódio 3, é a cena do teatro, quando o Palpatine conta a história do Dark Plagueis, né? E o Ian McDiarmid tá espetacular nesse filme, ele tá um show. Tudo que eu concordo com a Jéssica sobre o Ewan McGregor, eu acho que ele leva os 3 filmes nas costas, é o grande nome da atuação. Mas no terceiro filme, o Ian McDiarmid dá um show. Ele fala, Ian McGregor, deixa pra mim agora que eu vou levar esse filme pra você. Ele leva o filme nas costas. É incrível o que esse cara faz. Trazendo um paralelo entre o Batman de 89 e esse filme, você acha também que o episódio 3 é o filme que o Palpatine roubou? Com certeza. Eu acho que o episódio 3 ele é um filme tão bom que faz com que a gente se esqueça dos problemas que ele tem, porque ele tem. Na verdade, o George Lucas ele sempre deixou bem claro que ele não liga para furo de roteiro. Então, os filmes dele têm furo de roteiro mesmo e fica para a imaginação do espectador. Ele sempre deixou isso bem claro.
E eu acho que a atuação do Ian McDermott está perfeita. Você consegue perceber o deboche na cara do Palpatine quando ele está ali no conselho. E isso é algo que, por um olhar, por uma expressão facial sem falar nada, o ator tem que ser muito, muito bom, né? E nas cenas em que ele se revela como Darth Sidious, né? Quando ele fala Power, Unlimited Power, Nossa, espetacular. Aquilo é sensacional demais, né? E eu acho que o próprio Hayden Christensen, ele tem um salto ali também na atuação dele, embora ainda não seja uma atuação tão, Concordo. né, marcante, ele já melhora bastante no quesito atuação. Acho a cena dos Younglings uma cena pesadíssima, concordo que é a cena mais pesada de Star Wars. E uma coisa que eu acho que é bem legal também é trabalhar essa dualidade dos sentimentos do Anakin, né? E mostrar o quanto que o Darth Sidious, o Palpatine, influenciou a mente dele, né? Envenenou a mente dele aos poucos. Quer dizer, uma coisa que eu até estava comentando, eu tenho um grupo de amigos, que assim, isso é muita nerdice, né? Mas todo ano a gente se junta para fazer... Todo ano, gente. Ano passado não rolou por causa da pandemia, né? Aí a gente estava comentando também da questão do Mace Windu, né? Porque o Mace Windu, ele é a personificação da arrogância dos Jedi. Porque os Jedi se tornaram arrogantes, eles se tornaram cegos. Quando ele teve a oportunidade de ajudar o Anakin, de dar um voto de confiança para ele, não deu, né? Isso também contribuiu para a queda do Anakin. Na verdade, foi uma série de vários fatores que contribuíram para a queda dele, né? Então, eu acho assim que se você parar para pensar nas prequels, eu acho que a única franquia que conseguiu fazer eu não gostar de um personagem do Samuel Jackson, porque eu amo aquele cara, mas eu tenho um ódio enorme do Mace Windu. Ô, Gé, eu quero fazer paralelos hoje. Na trilogia clássica, nós vemos, de certo modo, o Luke passando pela mesma sedução que o pai dele passou nas prequels. A diferença é que o Luke não cedeu, ele foi fiel às suas crenças até o fim. E o Luke não era treinado. Então era uma coisa de personalidade mesmo. O Luke era, acima de tudo, era uma pessoa boa. Em comparação ao Anakin, ele era uma pessoa fraca, se você pensar bem, porque tudo que aconteceu com o Anakin, por isso que eu perguntei para a Elise se foi o filme que o Palpatine roubou, porque tudo que acontece, o Palpatine está ali. É incrível a presença dele, mesmo quando ele não está. O Fábio vai lembrar, né, Fábio? Do Halloween, nós falamos do Halloween, que o Halloween de 78, mesmo quando o Michael Myers não está presente em cena, você sente a presença dele. E o Palpatine é a mesma coisa, sabe assim? Tipo, mesmo quando o Ian McDermott não está em cena, ainda assim ele está em cena, é incrível. Fala um pouco sobre isso, assim, sobre a dualidade do Luke com o Anakin. O Anakin, então, era muito mais suscetível ao lado negro do que o Luke, não é? O Anakin, ele tem uma coisa mais que a gente vê quando criança, que ele é uma coisa mais de carência, sabe? Então, acho que ele, bem o que você falou, ele vai procurando aquela coisa paterna, né? Então, assim, ele vai tentando se apegar em quem chega e tenta estender a mão para ele. Então, acho que ele é muito carente, por isso ele tendeu muito fácil ali para o lado negro da força, né? Então, ele pensou no amor, ele queria salvar a Padme, né? Porque o Palpatine fica só ali, né? Mentindo ali para ele, que, né? Tem aquele... Se ele for pro lado negro, ele vai conseguir mais coisas, então ele acaba acreditando. Então, pelo amor dele, ele vai lá e quer esse poder supremo, que isso acaba cegando ele. E realmente, né, gente, Palpatine, acho que todo o Star Wars é sobre ele, né? Se for colocar assim, a gente acha que é os Skywalker, mas Palpatine também tá ali presente não só no principal, no episódio 3, mas em todo o resto da saga. Ele é influente em tudo, como você falou, apesar dele não estar ali, tem alguma coisa que foi influência dele, então isso é muito foda, né? E o episódio 3, ele é incrível, né, gente? Vocês falaram tudo que tinha para falar, ele é incrível do começo ao fim, não tem nada que eu não goste nesse filme. Tem defeito? Pode ter, mas assim, não consigo nem ver um defeito. Esse, inclusive, acho que tá ali, tá no top 3 do meu marido, ele simplesmente ama o episódio 3, assim, demais mesmo.
Eu lembro que quando a gente terminou de assistir, a gente ficava imitando aquela cena do Power ali, sabe, do Palpatine, porque essa cena é muito boa, a gente ficava voltando, a gente ficava imitando, ficava brincando, porque é muito boa, né, e esse negócio, acho que foi a Alice que falou, né, do Mace Windu, ele ser muito arrogante e mostrar como os Jedi achavam que eles estavam acima de tudo, isso é bem forte mesmo, isso é bem real, e às vezes a gente acaba nem percebendo muito, né. E a minha cena favorita desse filme é a cena final, os diálogos são muito bons, muito forte o que o Obi-Wan fala pro Anakin quando ele despedaça o Anakin ali. Nossa, e é muito maravilhoso. legal também, e é muito legal também ver a decepção e a frustração do Obi-Wan, sabe, que ele falhou com o Anakin, sabe, ele falhou lá com o Qui-Gon, porque ele falou assim, olha, eu vou treinar ele, né, então pode deixa comigo que eu consigo, então toda a decepção que ele tem com ele mesmo, assim, sabe? Você vê no olhar ali do Ian McGregor, gente, aquilo assim nossa, olha, até é perfeito. Ô, Márcio, muita gente fala que a cena de luta entre o Anakin e o Obi-Wan é boa, mas ela é muito comprida, sabe? Ela se alonga um pouco demais. Eu não concordo, enfim, mas não importa a minha opinião, importa a sua, claro. Ó. Mas o que você acha dessa cena em si, do grande confronto? Porque era o que a gente queria ver. A verdade era a luta que nós passamos 3 filmes para acompanhar. Para mim também é a melhor cena do filme e de toda a franquia, né? Da trilogia, no caso. Eu acho muito sensacional, apesar de muita gente falar mal dessa parte aí da lava, mas eu gosto muito dessas cenas, adoro essas cenas aí, que mostra a luta entre o mestre e o aprendiz. Acho muito legal esse tipo de coisa, porque assim, o mestre, como a Gé bem falou aí, ficou frustrado por não conseguir realmente criar um pupilo, né, e o pupilo se voltou contra ele, então isso eu achei que foi uma coisa bem legal, esse combate todo, e o final, sensacional, a gente consegue ver mesmo a frustração do personagem ali, sabendo que o pupilo dele poderia ter sido outra coisa e acabou pendendo muito para o lado do mal. Ele ficou frustrado, mas nós gostamos de ter visto o nascimento do Darth Vader, né? Isso foi uma coisa bem legal aí nesse episódio. E o episódio 3 só é tão bem construído porque teve a falha dos 2 primeiros. Isso eu sempre falo para os meus amigos. Aí ele vem crescendo do episódio 1 até chegar no terceiro. Muitos falam do mal do 1, mal do 2, mas tem coisas essenciais no 1 e no 2 para chegar até no terceiro. Se o terceiro fosse o primeiro episódio, já seria falho. Teria muita coisa faltando para chegar nesse episódio. Então, foi crescendo gradativamente e isso foi legal, tendo toda essa história sendo contada. Realmente, esse foi o que me fez eu gostar de Star Wars. Eu já gostava, né, quando eu assisti esse filme. E também eu assisti quando criança também. Na verdade, eu demorei um pouquinho para assistir, né? Eu assisti, eu já tinha uns 12, 13 anos já. Os outros eu assisti, eu tinha 9, 10. Mas eu sempre fiquei pensando, nossa, o terceiro deve ser legal. Aí quando eu assisti o terceiro, cara, rapaz, o finalzinho lá do surgimento do Darth Vader praticamente mudou o meu jeito de assistir os filmes, né? E também esse filme traz um negócio de, sei lá, uma filosofia dos Jedi. Por exemplo, aquela frase lá, você se tornou aquilo, você jurou lutar contra, cara. Essa frase, eu vejo muita gente replicando que nem sabe o que é Star Wars, nem sabe de onde surgiu a frase, e é daí que surge, cara. Não, demais, não. Eu adorei o filme e concordo aí, discordo também com tudo que vocês falaram. É isso. Vou fazer uma pergunta bem cínica e que eu já sei a resposta. O episódio 3 é mesmo, sem sombra de dúvida, um dos grandes capítulos de toda a saga e o melhor capítulo das prequels? Sim, com certeza. Sem dúvida. E assim, igual o Márcio falou, os 2 primeiros filmes não são tão bons, né? Mas ele tem todo um desenvolvimento para chegar no episódio 3 e ele ser tão bom, sabe? Então, eles são episódios ruins, né? Vamos colocar assim, mas eles são necessários. Por mais que toda aquela trama política enche o saco, aquele amorzinho que só o João gosta, enche o saco, mas tudo aquilo é muito importante para tudo que vai acontecer no final. Então, aquele final, porque assim, aquela cena do Luke olhando para os 2 sóis em Tatooine, aquilo eu choro, gente. Eu choro de verdade quando assisto aquela cena. E ali no final do episódio 3, quando tem aquela cena de novo com o Luke
ali com os tios, aquilo, gente, é muito bonito mesmo, assim, é muito emocionante. A pergunta final que tem que ser feita. Nós falamos muito sobre a outra trilogia, a trilogia clássica, que eram, acima de tudo, histórias simples. Star Wars é uma história simples. Nós falamos muito sobre Star Wars ser uma história para vender bonequinho. Falamos muito sobre Star Wars ser uma história apenas sobre o bem e o mal, de forma bem maniqueísta até, de certo modo. O bom é bom, o mal é mal. E essa simplicidade dos 3 filmes originais cativou toda uma geração. A minha geração é a do Fábio, que é a mais velha, a geração do Vitor, que é a mais nova, da Elis com a Gé, o Iago e a Fer, que pegaram a trilogia prequel. Assim, Star Wars acompanha todas as gerações. Nós falamos sobre isso. Vocês não acham que a galera pega um pouco pesado, às vezes, com as prequels? Tirando o primeiro filme, que ele é todo enrolado, mas é uma questão de roteiro, não é uma questão do filme ser ruim ou não, mas de roteiro que é enrolado, de querer explicar muita coisa nos primeiros 40 minutos. Mas vocês não acham que, quando ele desenrola, ele vira uma história simples, que é Jedi atrás de um garoto poderoso? O segundo filme é um romance sobre um cara que não pode se apaixonar, porque ele vai ficar do mal. O terceiro filme é esse cara ficando do mal. História simples. Vocês não acham que as pessoas pegam muito pesado na trilogia prequel? Pega. Cara, pega. Não, Pega mesmo. Pega. Os caras destruíram a carreira do menino lá, cara. Isso não se faz nem com uma criança. É feio, né? Tipo, uma criança, né? O cara é uma criança. Tanto o ator que fez o Jar Jar, né? Apesar de ele estar atrás do CG, os caras saem matando, né? Ele tentou suicídio. Então, é uma coisa que não é fácil, né? E eu acho que alguém falou aqui também, né? Que além de, tipo, trouxe aquela coisa boa do nerd e tal, do cosplay, mas também trouxe aquela coisa da pessoa muito hate em cima, né? E esse a gente também tem muito na nova trilogia, né? E é o que eu falei. É só um filme que nem o João fala. Exatamente, gente. É um filme que une muita coisa, mas assim, gente, é um filme, são personagens. Se você não gosta do personagem, não gosta do filme, pula ele quando você vai ver uma maratona. Deixa o ator viver tranquilo, os atores. Exatamente. Né? A prequel, ela trouxe o pior do fandom de Star Wars, que é essa coisa de que o fandom de Star Wars não entendeu a mensagem por trás de Star Wars. A gente tem uma parcela dentro do fandom, que é a parcela dos valentões, que é a galera que faz bullying com os atores. O próprio George Lucas se afastou da franquia por causa disso, né? Ele falou que nada que ele fazia estava bom, enfim. Então, assim, imagina como é para alguém que viveu aquilo, e assim, esse hate, ele sai até sobre atores da trilogia clássica, né? A Carrie Fisher sofreu muito também, né, por conta das cenas que ela gravou lá no Palácio do Jabba e tudo mais, mas isso veio muito exacerbado nas prequels e acabou que aconteceu nas sequels, né? Então, acho que isso é uma coisa triste dentro do fandom de Star Wars, porque ele acaba... Na verdade, não é o fandom, mas é uma parcela do fandom, né? Que acaba sendo muito... promovendo muito um linchamento, tanto virtual quanto fora do virtual, destruindo carreira de pessoas que não merecem isso. A galera tá seguindo um roteiro, se não gostou do roteiro, parte para outra, né? Agora a gente vai ter tanta coisa de Star Wars, no meio de tudo que vai surgir, vai ter coisa muito boa, vai ter coisa ruim também. É assim que é a vida, né? Ô, Fábio, você concorda com a Elis? Que nós pegamos um pouco pesado, às vezes, com a trilogia prequel? Ou você odeia e não gosta e acabou? Nós não, os caras lá, velho. Não, nós também. Não, vamos analisar. Não, vamos ser justo. Peraí. Não. Claro. Vamos ter o nosso correto, não. A obra não. do ator, não. Eu, pelo menos. Não, peraí. Mas nós pegamos bem pesado com a trilogia prequel dessa vez. Todo mundo criticou, falou que não gosta, não sei o quê. Sendo que o meu ponto não é nem... Assim, eu me incluo nessa também, tá? Não tô falando mal de vocês, muito pelo contrário. Eu me incluo. Eu também não gosto. Mas, ao mesmo tempo, Star Wars, isso que eu quero analisar. Vamos analisar de lado. Star Wars é uma história simples. As prequels são histórias simples. Então, por que nós gostamos de um e não de outro? Será que a nostalgia... será que a nostalgia da trilogia clássica não nos afeta também? É que, tipo assim, eu não gosto de alguma coisa, eu não vou ameaçar de morte o ator, cara. Isso eu acho errado, entendeu? É isso que eu quis falar, entendeu?
Entendi. Pode falar, Fábio. Entendi. Ah, tá. Não, galera, assim, ó, na minha visão, Eu queria essa treta o programa inteiro e não ter, né? Que ódio. Eu vejo que a Elis colocou algo muito importante, né? Assim, ó, eu deixo bem claro uma coisa, tá, galera? Assim, ó, só porque eu não sou um fã, né, do episódio 1 e gosto, mal e mal, do episódio 2, mas em nenhum momento eu vejo como justo, tá? E agora eu tô falando com o que eu penso mesmo, né? Não é porque a gente tá gravando um vídeo que vai pro canal do Caldeirão Nerd, não, tá? É o que eu penso mesmo. Eu acho assim, ó, patético, tá? Essa questão desses ataques, desses xingamentos. Cara, quantos filmes de diretores, né? Assim, ó, por exemplo, eu falei naquele dia, até vocês defenderam o filme com seus argumentos, natural, e eu não gostei da forma d'água. Agora eu vou lá, por exemplo, no meu Instagram, na página do Guilherme Del Toro, esculhambar o cara. Porra, ele tem tanto filme legal, né, por exemplo, né, que esse ali eu não gostei. Faz parte, né? Talvez o Spielberg ou outros diretores grandes, né, tenham filmes também que eles gravaram, dirigiram, o pessoal não curtiu tanto, sei lá, tem gente que gostou, outros não. Então, assim, ó, eu não gosto como trama geral. Agora, nenhum momento eu acho assim, vou xingar os caras, tal. Os caras estão atuando, meu. Para mim, assim, ó, para mim, quem faz isso? Vai para uma rede social, vai para a internet, xingar quem trabalhou no filme e tudo mais, para mim, tá passando vergonha na internet. Não é porque eu não curti que eu tenho que dizer que o filme é ruim. São episódios, assim, o João falou um ponto muito importante. Por trás a trama é simples. Pois é, mas eu não consigo enxergar essa simplicidade no episódio 1, 2 e 3, como eu enxergo lá no 4, 5 e 6. Pelo menos eu, tá? Então eu vejo assim, ó. Eu tento dizer para vocês uma coisa. Se eu pego pesado, é porque eu não curti direito as tramas. Mas não com o elenco em geral, ou quem está por trás trabalhando. Isso não, são profissionais. Né? Acho que a medida, acima de tudo, eles merecem respeito, né? Então, essa é só a minha reflexão. Geralmente nós falamos sobre a trilogia clássica e a trilogia prequel, e nós elogiamos muito a trilogia prequel, até o episódio 3, que muita gente não gosta, que é o pior da trilogia clássica. Ele é o pior mesmo, ok? Nós gostamos, ele é o pior. E nós colocamos sempre, vou colocar os fãs, tá? Já que vocês não querem se incluir, os fãs sempre colocam a trilogia prequel abaixo da trilogia clássica. É isso mesmo? A trilogia prequel, vista hoje, para encerrar, tá, gente, agora mesmo, não alcançou a expectativa que vocês queriam na época e vista nos dias de hoje também não alcança ainda a expectativa? Então, eu acho que sim, a trilogia prequel, ela é inferior à trilogia clássica, a trilogia original, mas eu acho que isso é uma tendência. Tudo que sair depois de algo que foi muito clássico nunca vai ser igual, vai tentar meio que reproduzir aquela sensação que as pessoas tiveram ao assistir pela primeira vez, e não vai conseguir. Isso não é algo exclusivo de Star Wars. Eu acho que isso acontece com todas as franquias quase sempre, né? Não tem como generalizar e falar que é tudo assim, mas é uma tendência, né? E apesar disso, são filmes que são divertidos de assistir, são filmes que são bem focados no entretenimento mesmo, né? E que sedimentam um caminho bem legal para a gente poder entender esse universo bem complexo que é Star Wars. Então, eu acho assim, tem gente que fala, pula as prequels, não assiste as prequels. Assiste as prequels, assiste os clássicos, assiste Clone Wars, lê o que você quiser, aproveita o universo, que Star Wars é maravilhoso, Star Wars é para todo mundo, e é isso aí. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que a galera vai muito na opinião dos outros. Tipo assim, tem gente que não gosta da trilogia prequel. Eu nem vou falar da sequel, que esse foco é da prequel. Vai lá, um grande influenciador fala mal dessa trilogia. Aí vai lá o molequinho lá, eu não gosto dessa parte aí. Se nem te assistiu, ele se baseia no negócio que viu um cara falando na internet. Uhum. Isso que eu acho. Sim, concordo. Gente, isso acontece muito com filme da Marvel, muito com filme da DC, que é aquela galera que, por exemplo, eu gosto de ler HQ, então meu parâmetro de comparação é HQ. Mas você vê uma molecadinha que nunca pegou uma HQ na mão e falou assim, eu não gostei porque na HQ não é assim. Amado, você não leu a HQ, calma aí, vai lá, assiste o filme e curte, sabe? Não é vergonha nenhuma você gostar de uma coisa que a galera não gosta, ou você não gostar de uma coisa que a galera gosta. Porcaria. Tipo assim, se ridículo. nunca assistiu, como é que sabe que é porcaria?
também tem muito isso da vergonha. Às vezes a pessoa pode amar o episódio 1, mas como todo mundo, a maioria não gosta, a pessoa vai falar, ai, também não gosto. Daí vai lá e espalha pra todo mundo. Não gosto, mas secretamente vai lá e ama. Nossa, chora vendo Jar Jar, sabe? Sim, dando um exemplo. Quando você perguntou ali se essa trilogia, ela atendeu as nossas expectativas, essa trilogia atendeu as minhas. Porque, tipo, eu fiquei naquela, nossa, como é que foi criado Darth Vader? Assim como todo mundo já falou aqui nos vídeos, eu gostei muito da criação acompanhando os 3 episódios. Então, essa trilogia superou não, atendeu as minhas expectativas. Isso eu achei bem legal, essa criação, porque eu fiquei muito curioso quando terminei o episódio 6 e vi que, nossa, mas o Darth Vader foi tudo aquilo, se rendeu ao filho ali, né? E acabou, nossa, mas como que ele passou por tudo isso? Como que ele foi uma pessoa tão ruim e de repente veio o amor no coração dele? Então, foi legal, eu gostei muito dessa trilogia. Eu concordo plenamente com o que ele falou agora. Eu tinha uma grande expectativa de ver a construção do Darth Vader. Eu acho que a trilogia prequel conseguiu me mostrar o que eu queria ver. Então, eu acho que ela foi essencial, sim. Eu acho que ela não está acima da original, mas eu acho que ela atendeu bem o que eu queria assistir na tela, assim. Acho que foi bem bom. Eu acho a trilogia prequel inferior à trilogia clássica. Para mim, nada supera a trilogia clássica. Para mim, eu só considero o episódio 3, eu detesto o episódio 1, e o 2 eu gosto mais ou menos, mas assim, quando eu só penso no terceiro filme, então eu considero só o terceiro filme como, vamos dizer assim, uma prequel, por assim dizer. Mas é uma trilogia que tem sua importância histórica, porque na época que ela foi lançada, ela influenciou vários movimentos, como já falaram, né? O movimento nerd começou a ter uma relevância maior. Historicamente, ela tem uma importância, mas no meu gosto pessoal, eu só considero o episódio 3. E é isso. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Fechamos finalmente, né não, Iagão? Mais uma? Mais uma, João. Beleza, chegamos ao momento jabá. É isso aí. Começar com você, Vitor Polex, meu amigo, de longa data. Já dá suas considerações finais e me diga onde é que eu te encontro, amigão, nas redes sociais, por favor. Então, eu sempre gosto de agradecer a participação no vídeo, porque, assim, é uma honra poder ter um espaço para poder falar minhas ideias, para eu poder me expressar. Então, acho que a oportunidade que você dá, não só para mim, mas para todas as pessoas, uma coisa muito legal. Então, muito obrigada a você e a todos aí que participaram. E é assim que a gente tem que passar a nossa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, de que a gente pode discordar, mas a gente vai sempre respeitar a opinião do outro. Então, eu tenho que deixar isso muito claro para as pessoas verem nós como um exemplo a ser seguido. E para me encontrar nas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, que é o Vetor Oficial, e o meu canal, o Cine Multiverso, que eu pretendo retornar com novidades. Elis, minha amiga, já falou também nossa habituê aqui da casa, nossa irmãzinha querida. Já dá suas palavras finais aí, diz onde é que nós encontramos você, amiguinha, nas redes sociais, vamos lá? Eu também quero agradecer pela oportunidade, acho que essa é uma iniciativa, assim, que é sensacional, poder dialogar com respeito com pessoas que têm uma cabeça bem aberta, que aceitam, que têm ideias sensacionais, todo mundo aqui é sensacional mesmo, tá? Então, agradeço o convite, também agradeço o bate-papo aí com a galera, vocês são demais. E vocês me encontram no YouTube como Nerd Sem Frescura, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Nerd Sem Frescura, tá, gente? E se você gosta de Star Wars, universo expandido, cultura nerd, é nóis, fortalece lá, que a gente tá sempre trazendo conteúdo novo. Gé, minha irmãzinha querida, hein? Há quanto tempo já nós gravamos juntos, né? Já me diga aí. Bastante tempo. Já dá suas palavras finais e onde é que eu encontro você, amiguinha? Também nas redes, por favor. Também queria agradecer pelo convite, é sempre bom gravar com vocês. Acho que eu já tinha comentado que sempre quando é dia de gravação eu fico ansiosa, porque eu não vejo a hora de chegar e a gente poder conversar. E apesar da gente discordar em várias coisas, a gente tem discussões saudáveis, isso é legal. Então, como o Vitor falou, que isso seja de exemplo, né, para outras pessoas, a gente pode discordar, mas a gente também pode concordar e se respeitar. Então, muito obrigada por mais esse convite, de poder estar falando de uma coisa que a gente gosta, com pessoas que amam também. É bom você falar de uma coisa que você gosta com amor, com outras pessoas que também amam, né? Ver a paixão ali.
das outras pessoas. Então, isso é muito legal. E eu e o João, a gente tem um gosto bem diferente, ao mesmo tempo bem parecido, né, João? Então, assim, a gente vive verdade. discordando, mas a gente se respeita, até a gente brinca. Lá no Facebook, né? A gente brinca bastante lá, né? Eu não engulo que a Jéssica não gostou dos Intocáveis. Eu sabia que ele ia falar, gente. Mas né? Pra você ver. Mas mesmo assim a gente tá aqui, né? Sim, claro, com certeza. Isso é só um filme, né? É só um filme. É só um filme, né, João? Como você diz, é só um filme, né? Então a nossa relação passa disso. Então, muito obrigada pela essa oportunidade, esse papo com essas pessoas maravilhosas. E você me encontra no Facebook como Jéssica Limas, no Instagram como Princess Bubblegum Jazz e no YouTube como Mundo da Jazz. Muito bem, a Jé sempre vai estar aqui, mesmo que ela não goste dos Intocáveis de Indiana Jones, ainda assim ela sempre vai estar aqui, ok? Sempre, tá, Jé? Então vocês vão ter que me engolir. Fer, minha amiguinha também, que bom que você está aqui com a gente, mais uma vez, viu? Fico feliz, de verdade, tá? Já diga aí pra gente suas palavras finais e onde é que nós encontramos você também nas redes sociais? Já faça o seu jabá. Fala, galera. Eu tô nas redes sociais como Treta Nerd, Treta_Nerd, e aqui no YouTube como Treta Nerd. Eu queria agradecer demais esse espaço. Assim como o Vitor, eu fico até emocionada de poder ter conhecido pessoas tão legais que conseguem conversar respeitosamente sobre aquilo que a gente ama, né? Que são filmes. Então, ter esse espaço para poder conversar, colocar os nossos sentimentos para fora e ser respeitado por isso é muito importante, porque eu sou a nerd romântica do grupo e eu sei que mesmo não gostando de romance, vocês me aceitam. Então, muito obrigada por isso e obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fabião, meu amigo, dos grandes amigos que a internet me trouxe aí, né? Meu amigo antigo já, que a gente conversa bastante, né? Eu, você, o Márcio, o Iagão, estamos juntos faz tempo aí. Já falou, amigão, o canal voltou com tudo, né? Já fala pra gente aí do seu canal e já dá suas palavras finais também, por favor. Bom, galera, só então vou fazer o processo inverso, né? Para achar no YouTube é só o meu nome mesmo, Fábio Raimundo, tem lá o íconezinho da claquete, meio envelhecida lá, né? Eu gosto bastante de terror, apesar de mostrar outras coisas no canal também, né? É só procurar como Fábio Raimundo e no Instagram lá o @RaimundoJFábio, tudo minúsculo, tudo junto, né? Aí as redes que eu uso. E as considerações finais é o seguinte, eu também sou muito grato, né, ao espaço, né? Eu acho que esse momento aqui que a gente está trocando uma ideia é muito importante e é justamente isso que o Vitor, a Jéssica, né, a Elisa, a Fer, a galera toda vai complementar, né? Eu acho assim, a gente pode discordar, como a gente está fazendo aqui, com respeito. E eu acho que isso é muito válido, né? Porque o que mais nós vemos hoje em dia, principalmente redes sociais de um modo geral, você concordou com alguém, você parece que é aliado da pessoa, você teve uma opinião com respeito diferente, virou inimigo, né? E não deveria ser assim, porque né, ainda mais o momento histórico que a gente está vivendo aí de 2020 para 2021, parece que nem esta pandemia, né? Muita gente não aprendeu o que deveria ter aprendido. Então, eu vejo que é justamente isso, né? É bacana porque isso que a gente está falando aqui, quando o Vitor diz assim, ó, que a gente seja exemplo, com esse bate-papo, com essa conversa, eu encaro com essa questão que o Vitor falou, ser exemplo, é assim, ó, é para mostrar para a galera, não como exibicionismo, isso lógico que não, mas assim, ó, cara, ó, a Jéssica pensa diferente de mim, por exemplo, em relação a Star Wars, eu não vou ficar brigando com ela por causa disso, né? Assim como com todos aqui que, de repente, não curte a trilogia da Disney, e eu gosto bastante, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Mesmo que desçam a lenha, é a opinião da pessoa, eu tenho que respeitar e ponto final. A gente brinca tudo assim e tal, mas que fique bem claro que cada um tem uma visão e ela deve sim ser respeitada. Isso que é legal, o grupo aqui, né? Cada um tem a sua particularidade, né? A sua vertente, de repente o seu gênero favorito, mas a gente está numa conversa de amigos. A gente sempre fala muito, né, João? Conversa com outros amigos também, fora aqui de Cinemateca, né? Que hoje os amigos que eu tenho para trocar uma ideia sobre cinema são vocês. Porque os meus amigos próximos... É verdade. Né? Eles abandonaram mídia física, mal e mal assistem alguma coisa, tal, né? Então, é aqui. Então, acho que esse espaço ele é muito importante justamente por isso, para a gente poder também ter esse debate, essa troca de ideias que é tão legal, né? Marcelo, e você, amigão? Também aí, já com a gente há muito tempo, né? O Márcio foi um dos primeiros que gravou com a gente também.
né, Marcião? O especial Exato. sobre o Homem-Aranha no cinema, né? Há muito tempo atrás. Né? Que bom que você voltou com a gente aí, cara. Fico feliz. Já fale aí suas palavras finais e, enfim, onde é que eu te encontro, amigão, nas redes sociais? Bom, Vício de Colecionar, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, como todos aí, eu queria agradecer também pela oportunidade, João, que você tem dado aí para essas pessoas maravilhosas que estão aqui nesse grupo. Eu gosto de cada um de vocês aí, espero que a gente se reúna mais vezes para falar aí sobre filmes e especialmente Star Wars. Assim, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Iagão, Tá lá, já manda bala aí, amigão. Eu quero agradecer aos inscritos, que tem muitos inscritos daqui do Caldeirão Nerd que estão indo para lá, meu. Muito obrigado a todos aí. Feliz, que bacana. Isso é bom. Vamos ficando por aqui. Um abraço pro meu pai e minha mãe, para você. Gostei disso aí. Tchau. Tchau, tchau.